O ofício padrão, ele é composto por algumas partes específicas, que são descritas no Manual de Redação da Presidência da República. Essas partes são as seguintes. Primeiro, o cabeçalho, na sequência, a identificação do expediente. Terceiro item é o local e data do documento. O quarto item é o endereçamento. Na sequência vem o assunto, o texto do documento propriamente dito, os fechos para as comunicações e, por fim, a identificação do signatário. Em alguns casos, pode haver ainda numeração de páginas, somente nos casos em que esse documento possuir mais de uma página, daí a numeração só começa a aparecer a partir da segunda página. Ela é obrigatória apenas a partir da segunda página. Agora, cada um desses itens aqui, eles possuem uma regra para o alinhamento na página. Vamos começar aqui pelo cabeçalho. O alinhamento do cabeçalho na página onde o documento está ali impresso. No cabeçalho, o alinhamento deve ser centralizado. O cabeçalho é onde vem ali o brasão da República, o nome do órgão, enfim, vem ali em cima identificando o padrão ofício. Na sequência, a identificação do expediente, que vem logo abaixo do cabeçalho, é o que informa ali o ofício, o número do ofício, a sigla do setor que está expedindo. Essa identificação do expediente, ela vem alinhada na margem esquerda da página. Observe que o alinhamento do documento, ele muda de item para item. Na sequência, nós temos o local e a data do documento, que é onde vem o nome da cidade, onde o documento foi expedido, e a data em que o documento foi expedido. Aqui, esse item, local e data, vem alinhado na margem direita da página. Então, cabeçalho centralizado, identificação do expediente alinhado à margem esquerda e local e data do documento alinhado à margem direita da página. Na sequência vem o endereçamento, que é simplesmente o local onde a gente informa quem vai receber esse expediente e o endereço, né? E ele fica alinhado à margem esquerda. Na sequência nós temos o item assunto, que é onde nós vamos trazer ali, dar a ideia geral do que se trata aquele documento de uma forma bem sucinta. O assunto ele também vem alinhado à margem esquerda da página. Somente depois do assunto é que nós temos o texto do documento. A estrutura da formatação desse corpo do texto deve seguir aqui as seguintes regras, os seguintes parâmetros. O alinhamento aqui é justificado. Então, nem é à esquerda, nem é à direita, nem é centralizado. É justificado. O espaçamento entre as linhas deve ser simples e o manual de redação da Presidência da República dá conta aqui da fonte que deve ser utilizada e do tamanho do corpo do texto, da fonte. A fonte a ser utilizada deve ser Calibri ou Carlito, isso é o que diz o Manual de Redação da Presidência da República. O corpo do texto deve ter a fonte tamanho 12 pontos e, caso eventualmente no corpo do texto tenha que ser inserido algum símbolo e esse símbolo não exista nas fontes Calibri ou Carlito, daí o Manual de Redação da Presidência da República indica a utilização das fontes Symbol e Wingdings. Então veja como ele chega a ser detalhista, né, com relação às informações, aos parâmetros que devem ser adotados na formatação do padrão ofício. Mas só recapitulando, no corpo do texto o alinhamento deve ser justificado. Após o corpo do texto, vem o penúltimo item, que são os fechos para as comunicações, que devem ser bem objetivas e devem possuir a finalidade de arrematar o texto, saudando o destinatário. Esse fecho de comunicação deve ser alinhado à margem esquerda da página. Agora, tem uma curiosidade aqui com relação aos fechos para comunicações que eu vou aproveitar e vou colocar aqui no meio já. Existe uma diferença de quando devemos usar o fecho respeitosamente e de quando devemos utilizar o fecho atenciosamente. Isso segundo o Manual de Redação da Presidência da República. Respeitosamente, nós utilizamos para saudar as autoridades de hierarquia superior à do remetente, inclusive a do Presidente da República, que é a top do Poder Executivo Federal, né? A hierarquia top. Então, nesse caso, quando a autoridade ela possui uma hierarquia superior,
ao o remetente, incluindo o presidente da República, evidentemente, eu uso respeitosamente no fecho da comunicação. Agora, se a autoridade possui a mesma hierarquia que o remetente, ou é de uma hierarquia inferior, ou ainda está abrangindo em demais casos, não especificados aqui no manual, aí eu uso atenciosamente. Então, o de uso geral costuma ser, de fato, atenciosamente, que são para aquelas autoridades de mesma hierarquia, hierarquia inferior ou demais casos. Somente nos casos em que eu trato com uma autoridade de hierarquia superior, incluindo o presidente da República, aí sim eu uso o respeitosamente. E, recapitulando, o alinhamento desse fecho é sempre alinhado à margem esquerda da página. Por fim, fechando o padrão ofício, nós temos a identificação do signatário. Ali a parte onde eu trago o nome da autoridade que está expedindo o documento, esse nome tem que ser grafado em letras maiúsculas. Embaixo vem o cargo e o alinhamento tanto do nome quanto do cargo, que vão estar em duas linhas, né? Cada um numa linha, estão em linhas distintas, o alinhamento deve ser centralizado na página. Com relação à numeração das páginas, que é aquela parte, aquele item previsto no Manual de Redação da Presidência da República, que só será utilizada, só é obrigatória apenas a partir da segunda página do documento, isso quando o documento possuir, né, mais de uma página. Então, essa numeração de páginas, o alinhamento deve ser centralizado. E o Manual de Redação da Presidência da República, ele também prevê qual a fonte utilizada nessa numeração. Também é o Calibri ou Carlito. Tem questão de concurso público sobre o alinhamento do padrão ofício. E está aqui um exemplo. Essa questão aqui é de 2023, caiu numa prova para agente legislativo, e a pergunta é a seguinte: considerando-se o padrão ofício, qual deve ser a formatação do alinhamento do corpo do texto? Então, note que aqui ele está perguntando sobre o alinhamento de uma das partes do padrão ofício, que é o corpo do texto. E daí as opções, a resposta, como nós acabamos de ver, é justificado, portanto, letra D.